O mercado de luxo super esportivos, ele tá super aquecido, porque ele é um mercado bem nichado, um mercado muito menor, só que ele é um mercado de produtos exclusivos. Pra você ter ideia, eu tenho uma Ferrari F8 Tributo, azul, única no Brasil, e tenho uma Ferrari SF90 Aceto Urano, que é um pacote de carbono super exclusivo, também única no Brasil. Fala galera, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês novamente no Racon Conecta Podcast. E hoje te confesso que até mais feliz do que o primeiro episódio lá atrás com meu parceiro Caetano, com meu parceiraço aqui novamente com convidados com Vitor Afonso. É uma honra, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Desde já eu quero honrar o Vitor, o Cláudio e a Conceição, a família desse cara. Felizaço. Vamos bater um papo hoje. Quero apresentar o Vitão para vocês aí que vive no business de alto luxo automotivo. Fala aí, meu garoto. Fala, Luz. Primeiramente, mais uma vez, quero agradecer aqui poder estar com você nesse projeto. Contribuir aqui falando um pouco sobre o meu mercado, sobre o network, sobre a nossa região, que é isso que a gente sempre fomenta para que se desenvolva e que se conecte, que conecte cada vez mais. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória no mercado automotivo. Eu estou nesse mercado há 7 anos e no começo eu busquei uma oportunidade. Então, nós vamos falar mais para frente de network, dos desafios, mas eu acredito que tudo começa buscando a oportunidade e acreditando que você pode mudar a tua realidade e buscar uma outra opção. É isso aí, Vitão. A gente já se conhece há um tempo já e você sempre foi muito desenrolado para frente, diferente de mim. Então você sempre teve sede de ir para cima, de vencer. Conta pra galera como que o Vitor se introduz nesse meio de carros de luxo. Para eu poder chegar nessa parte, eu preciso começar do começo. Então, assim, de 2018 para 2019, eu busquei uma oportunidade onde eu entrei na Volkswagen, na carreira aqui de Alphaville, onde eu trabalhei lá por 3 anos. Então eu performei muito bem, era muita vontade, sempre querer aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi com diversos líderes que eu tive. Então, cara, duas coisas que você precisa ter: a vontade de aprender e a humildade. Porque quando você aprende uma coisa nova, você não aprendeu ela 100%. Então, às vezes, uma outra pessoa te explicando a mesma coisa é uma outra ótica que você tem para aprender um pouco mais. E aí, hoje, na liderança, naturalmente, quando você ensina, você aprende triplicado. Então, eu acredito que isso tem sido um processo que faz parte da minha vida e fará por toda a vida. Bacana, Vitão. Vitão, legal. Você começa a sua trajetória na carreira Alphaville e quando que dá a sua transição para a carreira premium do mercado alto luxo? Vamos lá. Voltando a falar, eu, graças a Deus e ao trabalho, performei muito bem na Volkswagen aqui de Alphaville. E eu sempre tive o sonho de migrar para o mercado premium, então trabalhar com alguma marca de luxo, que é um nicho mais fechado, super segmentado e até muito difícil de acessar. E aí entra a parte do network, que aqui na nossa região é o que acaba fazendo toda a diferença. Eu atendi um cliente, mandar um abraço para ele, Enio Bozano, que é um cliente que eu havia vendido uma Tiguan para ele. Passou um ano, ele falou: Vitão, como é que tá? Quero trocar meu carro. E eu falei para ele: pô, que carro que você quer? Você tá com a Tiguan, quer pegar uma Amarok? Que ele viaja muito, imaginei que ele quisesse um carro maior e que fosse um utilitário. E ele falou: cara, tô migrando para Volvo, tô mudando toda a frota lá de casa, tô nessa frente sustentável de híbridos e elétricos, então eu vou mudar. Como ele era um cliente muito próximo, eu abri esse sentimento de que eu tinha esse sonho para ele. Uhum. E eu falei assim: você tem algum relacionamento lá? Porque é o meu sonho trabalhar no mercado premium. E principalmente numa Volvo, que é uma marca que é super voltada para a segurança, para as pessoas, E nichada, né? extremamente nichada. E aí ele falou assim: cara, você tá falando sério? Falei: certeza absoluta. Ele falou: eu tenho um relacionamento com o proprietário e eu vou te indicar. Porque eu já comprei alguns carros lá, mas, modéstia à parte, o teu atendimento, ele foi tão bom quanto. E você trabalha com um ticket muito menor. E aí entra essa indicação, onde mais uma vez participei por um processo seletivo. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a entrevista, eu fui entrevistado pela Cibele Godoy. Que ela, cara, ela é uma das melhores profissionais que eu já conheci na minha vida. Ela é aquela pessoa extremamente exigente e que ela busca excelência em tudo. E aí eu aprendi uma outra coisa. Não é qualquer profissional que consegue trabalhar com perfis de líderes de alta performance. Porque naturalmente
ele exige muito de você. Uhum. Então sabe quando você deu o seu máximo e ele ainda queria um pouco mais? Sim, o tempo inteiro você tá performando. E o tempo inteiro você está performando, ficando feliz pelo resultado, mas sempre buscando mais. Então, eu acredito que esse modelo de liderança foi o que destravou a minha mente para sempre estar buscando a perfeição, a excelência em cada ação, independente da maior ou da menor. Você sempre olhar para aquilo e principalmente para as pequenas coisas, sabendo que são elas que vão fazer a diferença. Sim. E aí, consegui ter essa oportunidade. Ela apostou mais uma vez no meu profissionalismo e eu entrei na Volvo. Realizei mais um sonho. Olha que bacana. Galera, deixa eu recapitular aqui para vocês. Olha que interessante a história do Vitão. O Vitão distribui currículos por Alphaville. Bingo, Volkswagen de Alphaville. O cara ele tava com tanta sagacidade, tanta sede que ele performa, performa, performa. Um cliente, é o que o Japão sempre fala com vocês para quem acompanha lá no Instagram. Network, relacionamento, ponto de conexão. Um cliente do Vitor, que de repente um ano depois, um ano e meio depois, ou alguns meses depois, Vitor, quero trocar de carro. E ele ainda na Volks Alphaville. E aí, ele imaginando que o cliente queria sair de um SUV para um carro maior ou mais espaçoso, um utilitário, o cliente virou a cabeça dele. E aí, olha que legal, um próprio cliente criou uma conexão para o Vitor e levou ele o objetivo que ele queria, que era o sonho, era um negócio nichado que era a Volvo. Aí ele tem essa oportunidade, olha para você ver, cara, que negócio doido o que conexão faz na vida da gente, né, Vitão? Cara, é extraordinário. É um cliente que nós fazemos negócios até hoje e ele se tornou meu amigo. E, assim, quando eu paro para pensar, hoje na gestão, eu sempre conto essas experiências para os meus vendedores. Porque eu falo para eles: hoje nós somos um time, Sim, mas eu sempre quero o melhor para vocês. E o melhor são vocês que vão decidir. Só que as oportunidades, elas são criadas todos os dias. todos os dias. Então atenda as pessoas com excelência. Tome a dor do teu cliente. O nosso trabalho, o nosso motivo de sair de casa e voltar, claro que nós buscamos a remuneração, o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Só que nós estamos ali para resolver dores, resolver problemas. E quando você trata o problema do outro como a tua prioridade e você encontra uma solução, naturalmente, sempre que aquela pessoa precisar de algo relacionado a esse mercado, é com você que ela vai fazer. É, de fato, Vitor, e além da venda, de fato, é criar um ponto de conexão entre o que o cliente quer e o que você consegue sanar de problema, ao ponto daqui um ano o cara falar, Vitor, tô precisando, e você falar, cara, eu não sou da Volvo, mas se você conhecer alguém, eu consigo juntar tudo e dar match com você. É isso, Cara, cara. e esse ponto é muito legal porque assim, quando eu estava na Volkswagen ainda, lá no começo, eu já perdi muita venda. Olha que legal isso. Já perdi muita venda e ganhei muito cliente. Olha que bacana, cara. Porque, cara, eu sou aquele cara que eu tenho um propósito em tudo que eu faço. Sim, sim. Não é pela comissão. O dinheiro sempre vai ser consequência da minha felicidade no que eu estou fazendo. E por vezes, às vezes o cliente vinha, porque é aquela questão de você estudar o cliente mesmo, você ter uma escutativa e entender o que ele precisa naquele momento. Seja em entrega de produto, seja em condição financeira. E por muitas vezes eu cheguei para o cliente e falei assim, cara, com tudo que você está me passando, o meu produto não é o melhor. Como assim você não quer vender? Falei, eu quero vender, só que eu não quero te vender uma vez. Olha que Eu quero te bacana. vender sempre. Porque se eu te vendo o que para mim é bom, uma venda, mas para você não é bom como produto, como compra, naturalmente você vai se sentir talvez enganado, você vai sentir que eu te persuadi para algo que não era tão positivo para você. E veja bem, você abriu o coração para mim. Nós conversamos, você me disse qual era a tua necessidade. Sim. E eu, como profissional, estou atendendo da melhor forma possível. Por mais que o produto que você vai comprar não seja o meu. E de primeiro princípio, o cara pode olhar e falar: Poxa, eu tô vendo um vendedor que tá dispensando uma venda. Mas você botou a charada, eu não quero te atender uma vez, eu quero te atender sempre. Então você quebra essa linha de vendedor e você cria um ponto de conexão com esse cara de intimidade. O Vitor é um cara de confiança. Exatamente. E, por exemplo, até para clientes que eu não vendi e para que eu vendi também. Voltando a falar sobre o network da nossa região. Isso acontecia muito na Volvo. Então eu atendia, vendia um produto maravilhoso, o cliente ficava fascinado, aquela entrega mágica. Onde que eu fiz muitos clientes? Desde o processo, toda a transparência, negociação, entreguei o veículo. Entra o pós-venda. Eu não espero o cliente me ligar
precisando de alguma coisa. Eu não espero ele me ligar para fazer alguma queixa. Então eu tenho um acompanhamento muito próximo para saber de fato como está sendo os primeiros dias, como está sendo a tua experiência. Você tem alguma observação? Você precisa de algum suporte? Tudo isso conta muito, porque aqui em Alphaville é tudo muito próximo. E a maioria dos meus clientes me indicam mais clientes. Sim, E aí, voltando a falar do network, essa conexão acontece num churrasco de domingo. no churrasco de domingo. Acontece no aniversário da filha, que foi a coleguinha da escola que conversou com o pai, que viu o carro na garagem, bater um papo, chegou no Vitor. Por quê? Ele deixou de indicar uma marca. Ele está indicando uma pessoa. Isso aí. E é essa seriedade, essa responsabilidade que nós temos com o outro que faz com que a gente se desenvolva, que a gente continue crescendo, cara. Eu acredito muito nisso. É, e que você vira de fato o ponto de conexão, né? A Exatamente. referência, né? Poxa, que legal. Eu sou fã da palavra network e conexão, sou suspeito para falar, e você, mais do que ninguém, está exemplificando isso daqui na prática com maestria, como funcionou e como funciona na vida do Vitão aí, galera. Bacana, Vitão. Já pegando esse gancho da Volvo, que é uma marca extremamente nichada, uma das marcas mais seguras do mundo, eu vi que você teve uma carreira por uma blindadora. Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente aí. Tá, vamos lá. Então, estava na Volvo, muito feliz, me conectando com muitos clientes, fazendo ótimos negócios, tanto que clientes que estão comigo até hoje, e já fazem 3 anos que eu saí de lá. E aí eu recebi um convite de um amigo, que é proprietário de uma blindadora, se chama Bélico, onde ele trabalha com a blindagem tradicional, que é manta e aço. E ele falou assim: Vitor, eu não tenho comercial, cara. Eu preciso de um comercial que seja arrojado e que me ajude a desenvolver o meu marketing e as minhas vendas. E aí, como eu tenho aquele perfil de sempre querer mais, de querer um novo desafio, Aquela comunicação nata na veia. cara, eu pensei, considerei, eu falei, tô muito feliz, mas eu acho que é hora de eu dar um próximo passo. E aí fui, aceitei o desafio. E quando eu cheguei, foi tudo muito novo, porque eu já vendia blindagem através da Volvo, porque eu já trabalhava com veículo premium, então eu já vendia. Sim. Só que aí eu estava focado 100% em blindagem. E para mim, cara, foi grandioso, porque eu consegui me desenvolver muito para me tornar um especialista. Onde eu trabalhei durante um período na Bélico Blindagem, que é o Luciano, quero agradecer, me deu oportunidade e nós concluímos muito bem esse projeto. E depois, aí eu ainda estava na Bélico e eu recebi uma proposta de uma pessoa incrível que se chama Daniela Belentani. Também quero agradecer por tudo que fez, faz e por tudo que a gente está construindo, de onde nós nos conhecemos para frente, porque ela se tornou diretora comercial da Croma Blindagens. Que a Croma, como é que eu posso te falar? Ela é. Imagina como se ela fosse o super premium de blindadoras. Então ela trabalha com material mais tecnológico, ela trabalha focada em veículos super premium, veículos super esportivos. Então até ter contato com a Croma, eu não sabia que se blindava Ferrari. Eu não sabia que se blindava Porsche. Isso da frente dos esportivos. E aí ela me chamou para um convite, para um desafio, e ela falou assim: Vitor, o que eu estou montando é uma seleção. Então eu preciso de pessoas que eu confie. E aí entra mais uma vez a questão do network, porque Uhum. ela já havia trabalhado em uma outra blindadora quando eu trabalhava na Volvo. Então nós fizemos muitos negócios juntos, Essa conexão foi criada lá atrás. criada lá atrás. E aí ela falou assim: Vitor, eu sei da sua seriedade, eu sei da sua responsabilidade e compromisso com o trabalho e com o cliente. Então eu preciso de pessoas como você. E aí, mais uma vez, agradeci a oportunidade que tive e migrei para esse novo passo profissional. Onde, quando eu cheguei, eu fiquei, de verdade, vou usar a palavra maravilhado. Porque, meu, eu olhava para aquela estrutura e eu falei, meu, isso daqui não é uma blindadora. Não tem como. Isso daqui é espetacular. Isso daqui é muito lindo. Isso daqui parece uma loja de shopping. Toda a iluminação e tudo tinha um porquê, todos os materiais, os maquinários, o time de produção. E aí eu me senti em casa, eu falei, é essa camisa, vamos para cima, vamos fazer virar aqui. E aí foi muito legal, por quê? Aí eu entrei de vez no mercado super premium. Porque a Chrome, eles têm duas equipes de corrida. Então eles têm uma equipe da Porsche Cup, Uhum. que é o Marco Pisani e o Renanzinho Guerra, que são os pilotos. E eles também têm da Endurance, da Imperial Endurance, que são equipes de alta performance. Então ali eu estava com a melhor tecnologia de blindagem e eu estava perto dos hypercars, de veículos super esportivos de verdade, vendo na pista como era a performance, inclusive dos carros blindados. E olha que transição interessante. Você sai da posição
de vendedor performando gerente encarregado do Super Premium e você vai para esse know-how do bastidor com tudo completo barra blindagem, cara, olha. E para mim isso daí foi muito legal, porque eu me mantive no mercado automotivo, que é uma paixão. Então, assim, eu brinco que essa é a minha realidade, eu não me vejo fazendo outra coisa. Esse tempo que eu fiquei fora da venda de veículo, que eu foquei na blindagem, eu agreguei muito para o meu currículo, muito como experiência. E o mercado super premium, por exemplo, hoje eu vendo Ferrari, McLaren. Às vezes o cliente não vai blindar esse super esportivo porque é o carro dele de final de semana, Uhum, onde ele só vai fazer um track day, o carro vai de plataforma. Só que esse cara, ele vai andar numa Volvo, numa sim, Mercedes, numa BM, então ele vai ter o braço de blindagem, que eu também atendo. Por quê? Porque eu me tornei um especialista. especialista. Eu busquei esse conhecimento, então eu sei, na prática, mostrar para ele o porquê de cada material e a consequência de um material inadequado em cada tipo de veículo. Poxa, que bacana, né? E de fato é aquele atendimento completo, né? Qual material é melhor, qual empresa é melhor como indicar como parceira. Pacote premium, né? E aí acaba abrindo leque para uma série de coisas, porque, por exemplo, você acaba desenvolvendo muito conhecimento sobre despachantes, sobre Sim, documentações. Então você fica a par de leis do exército, de toda a sistemática para poder ter a liberação, produção e depois declarar, regularizar uma blindagem. Então, cara, isso agregou muito para o meu toda currículo. essa parte burocrática, né? Toda a parte Que a burocrática. gente imagina, mas você não percebe o tamanho que é isso, né? E são trâmites legais e extremamente sérios. Sim. Então não pode ser feito de qualquer maneira. Bacana, Vitão. Vamos recapitular aqui. Então, você começa a sua carreira profissional na Volks Alphaville. Sim, Da Volks Alphaville, um cliente cria um ponto de conexão e te leva para a Volvo. Da Volvo, você vai para a primeira blindadora, certo? exato. Da primeira blindadora, você vai lá para a Croma, que é a segunda blindadora. O que a Croma abriu de portas para o Vitor aí? Cara, voltando a falar sobre o mercado super premium. A Croma, ela me colocou no núcleo, no centro do negócio. Por quê? Porque a blindagem por si só é um produto elitizado. Sim. Ela é um produto exclusivo, ela é um produto premium. E o perfil de cliente, aí ele se tornou 100%. E aí, o que que aconteceu? Eu participando de corridas, eu atendi algumas marcas, então eu pude me conectar com o pessoal da Bexp, que é o pessoal aqui de Alphaville que tem a Audi e que tem a E Porsche. quando a gente fala da Croma, a gente não está falando de só mais uma blindadora, a gente está falando de uma blindadora que tem carros competindo com todo o know-how, com toda a estrutura, né? Exatamente, porque quando você fala de blindagem, é um produto que envolve muita engenharia e extremamente técnico. E quando você fala de alta performance, o automobilismo é o número um. Então, muitas das coisas que a gente vive relacionado a carros, tudo foi testado em pista, inclusive tecnologia de carros que a gente utiliza no dia a dia. É verdade. Então, imagina, ali eu tive acesso a uma blindadora que desenvolvia um produto de segurança, mas ela fazia teste em alta performance. Para quê? Para você mudar o jogo, para você mudar a história de blindagem no mercado e provar que é possível sim blindar uma Ferrari. Eu participei do projeto de uma Ferrari 296 GTB, onde ela ficou espetacular. Cara, E a gente fala que uma Ferrari, a blindagem aumentou apenas 74 quilos. que Aí a legal. pessoa olha, ela fala, uau, mas 74 quilos é muito pouco. Exatamente, porque material adequado, material flexível, porque veículos Toda uma tecnologia desenvolvida para aquilo. de ponta, de ponta. E veículos superesportivos, ele tem todo o centro de gravidade, tem pontos de torção, onde é necessário para que ele consiga fazer aquela curva, por exemplo. Então hoje a gente consegue blindar onde quem está conduzindo o veículo não sinta isso. Olha que interessante, cara, o quanto a tecnologia nessa parte avançou, né, Vitor? Avançou demais. Bacana. Então, toda essa trajetória, a Croma ela se torna uma vitrine pro Vitão no mercado premium aí. Exatamente, porque a Croma, até uma observação também de um grupo super conhecido aqui em Alphaville, a Croma ela é a blindadora oficial do Motor Grid. Olha que Do Edu, um bacana, abraço cara. pro Edu. Não sabia dessa informação. Ela é a blindadora oficial e isso é muito legal, porque eles são o maior grupo de hypercars da América Latina. Sim. Então eles são uma referência enorme em Alphaville, nacional e até fora do país. Então ali, através dos pés, de todo o Track Friends, do Motor Grid, eu acabei tendo acesso a diversas pessoas e eu produzia muito conteúdo informativo e educacional para que a pessoa estivesse mais próximo da blindagem, para que a blindagem deixasse de ser um mistério, um bicho de sete cabeças, que é isso que eu faço inclusive no meu dia a dia, hoje como gestor de uma loja de veículos super esportivos.
E aí, tendo toda essa visibilidade, mais uma vez, entra a questão do network. Quando eu saí da Volkswagen, um cliente da Volkswagen me indicou na Volvo. Na Volvo. E agora, nesse outro passo profissional, que é onde eu estou, um cliente que se chama Luciano Esquiros, um abraço, Lu, você é um irmãozão, me indicou. Por quê? O proprietário, que é o Zezinho, que é o meu diretor, eu aprendo todos os dias com você, todos os dias. Ele falou pro Luciano, cara, eu tô precisando de alguém de confiança, mas eu preciso de 3 coisas: confiança, bom profissional e uma pessoa que seja apaixonado pelo ofício. E aí o Luciano falou, cara, eu tenho um cara que vai conseguir te atender nisso. Vocês vão bater um papo, vou conectar, você vai sentir ele, ele vai te sentir, e aí vocês vão ver se dá um match, porque querendo ou não, é um relacionamento. Sim, sim. É um relacionamento. E aí, cara, desde o primeiro dia que eu conversei com ele, batemos um papo e eu falei, meu, é isso. Os propósitos bateram. Bateu demais. Eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero me desenvolver, te ajudar a se desenvolver ainda mais, porque parceria soma o tempo inteiro. E aí, eu ainda estava na Croma, volto para a Croma, falo para eles que vou assumir um novo desafio, com toda a gratidão do mundo por tudo que eles fizeram e fazem por mim. Nós temos uma parceria que é inegociável, somos muito amigos, amigos dos donos. Tanto que agradeci a todos vocês. No meu último dia, eles fizeram um café da manhã para se despedir de mim, cara. Poxa, que bacana, Então cara. você imagina, Que relacionamento legal esse seu com a Chrome, hein? cara, é você chegar no teu último dia de trabalho Sim. e estarem os donos da empresa com um café na mesa para te dar um abraço e te desejar boa sorte. Acho que legal, cara. Isso me ensinou tanto sobre liderança que às vezes você tem alguém que é muito bom e quando você gosta de fato dessa pessoa, você capacita Isso para aí. que ela se torne cada vez melhor. E esse passarinho ele vai voar para um novo desafio, para o mar azul. E quando ele vai, você ter todo esse apoio, isso no teu coração mostra que você fez a escolha certa, no teu relacionamento enobrece. Então, cara, o carinho que eu tenho e a admiração por eles vai além de Sim. qualquer outra coisa. E encerrei o meu ciclo lá, despedi de todos os meus clientes e migrei para esse novo desafio, que é ser gestor de uma loja de veículos super esportivos em Alphaville. Olha que bacana. Que a gente tá falando nada mais, nada menos do que da ZM, né? Exatamente, cara. A ZM Motors, ela tem 3 anos em Alphaville como ZM, mas o Zezinho, que é o Zezinho Automóveis, ele tem há mais de 25 anos. Sim. Então ele é um cara que ele tem um pilar que eu julgo o mais importante de tudo. Eu volto a dizer, tudo que me fez evoluir e vai continuar fazendo com que eu cresça, querer aprender e humildade. E ele é um cara extremamente humilde. Humilde na essência. Sim, sim. Humilde na essência. Porque é muito louco isso. Às vezes tem final de semana que o cara sai de Ferrari. Aí tem pessoas que acham que às vezes você ter um poder financeiro ou você ter um produto de alto luxo tira a tua humildade, e não. Não. Na verdade, quando você se conecta com essas pessoas, você entende o porquê que ele tá ali no cockpit daquele carro. E quem conhece o Zezinho, quem tem um relacionamento mais próximo, conhece a essência dele, né, cara? Exatamente, cara. Esse é o diferencial dele. Você sabe que aquilo ali é real, É, porque você convive no dia a dia. isso aí. Então, por exemplo, tanto que ele é até uma pessoa que não é muito forte de rede social. Como a gente vê, que às vezes tem muitas pessoas que produzem uns baita conteúdo, mas na realidade não dá bom dia para uma Sim, pessoa na rua. sim. Infelizmente isso acontece. É. Não denegrindo a imagem de ninguém, e sim exaltando as pessoas que cumprimentam todos com igualdade, porque eu acho que isso é um princípio que ele é inegociável. Sim, isso é verdade. Então, bacana, já falamos de início na Volks, já falamos que o cliente criou um ponto de conexão para a Volvo, já falamos da primeira blindadora, já falamos da Croma, estamos agora Zezinho barra ZM Motos. O que a galera de casa aí quer saber? Como que anda o mercado de autoluxo aqui em Alphaville agora nesse novo desafio lá na ZM? Vamos lá. Bom, recapitulando, quando eu tive a primeira oportunidade na Volkswagen, eu já vislumbrava a realização desse sonho de trabalhar com carros premium, carros super esportivos. Então, hoje eu me sinto extremamente realizado. Todos os dias, quando eu chego na loja, eu agradeço primeiramente a Deus Que bacana. por poder ter a honra de entrar e fazer dali a minha casa. Porque é dali que eu tiro o meu sustento, é dali que eu realizo os meus sonhos e é ali que eu honro a minha vida. Porque, cara, a tua vida no trabalho, eu acredito que ela tem que ser feliz. Sim, Porque ali você está honrando e você está investindo o teu tempo, que não tem nada mais valioso do que isso. Então, aí, o que que acontece, né, nessa nova fase? Sempre fui vendedor de veículos, passei pelo mercado de segurança através de blindagem e agora eu volto
numa outra posição como gestor para executar com o meu time tudo que eu sempre aprendi, liderar pelo exemplo, que foi o modelo que eu sempre fui liderado, e hoje eu voltei para o meu mercado. Então, assim, eu faço toda a gestão, capacito o meu time, mas eu continuo atendendo, porque eu sou um vendedor nato. A minha paixão por atender, por entender e atender, ela vai além de qualquer outra função, cara. Por isso que quando eu chego, olá, excelente dia, seja bem-vindo, você aceita um café? Eu fico feliz de receber as pessoas e eu passo isso pro meu time. E eu voltei mais uma vez a atender clientes. Então, assim, para você ter ideia, eu entrei como gestor e na minha primeira semana eu vendi um carro para um cliente meu de 5 anos atrás da Volkswagen. Isso é fruto de fazer o que se gosta, né? Leve, né? Cara, eu uso muito o status de WhatsApp, uso muito o Instagram, então eu postei. Pessoal, voltei para o meu mercado. Agora que você precisar referente à compra, venda, consignação, eu estou à disposição para atendê-lo dessa frente. E isso já reverteu numa venda, Olha que legal, que cara. automaticamente trouxe mais clientes. Então eu voltei para o meu mercado ainda mais forte, Uhum. porque agora eu tenho toda a capacitação e especialidade para poder treinar sobre blindagem, para poder gerar mais negócios e, além da realização do veículo super esportivo, eu consigo atender o meu cliente em segurança. Que bacana. Então isso, cara, é maravilhoso eu poder, depois de tanto aprendizado, continuar aprendendo e conseguir executar isso no meu dia a dia. Show, bacana. Então quer dizer que você já começou com o pé direito, retomando novamente o Bom Filho a Casa Torna, Sim. na posição de gestor e vendedor também, que você é um vendedor nato, nunca vai deixar de ser. Tá, e fala aí sobre o mercado de luxo dos super esportivos, como é que tá? O mercado de luxo dos super esportivos, ele tá super aquecido, porque ele é um mercado que, assim, ele é bem nichado, um mercado muito menor, só que ele é um mercado de produtos exclusivos. Então, para você ter ideia, eu tenho uma Ferrari F8 Tributo, azul, única no Brasil, e tenho uma Ferrari SF90 Aceto Fiorano, que é um pacote de carbono super exclusivo, também única no Brasil. Então, aí, o que eu falo sobre esse mercado? Ele é um mercado que ele é para poucos e também tem poucos produtos. Sim, Então, dificilmente esse mercado atravessa momentos difíceis. Porque, volto a dizer, no mercado geral, quando vem a crise, vem junto com ela a oportunidade. sim. Então, para as pessoas que estão bem preparadas, naturalmente ele faz bons negócios. Então, às vezes ele vai comprar um carro com uma margem melhor, às vezes ele vai comprar um imóvel com um valor melhor, às vezes ele vai ter um amigo, um conhecido que está indo viajar para poder morar no exterior, onde ele está vendendo as coisas num valor abaixo de mercado. Então, quem está com o capital faz esses investimentos e, naturalmente, aquele momento de crise se tornou uma Oportunidade. oportunidade. Então, no mercado automotivo, eu falo que ele é muito parecido com o mercado de imóveis de alto luxo. Uhum. Ele é um mercado que ele é para poucos e ele é um mercado que, lógico, como um tudo, aí entra a questão financeira, a questão de taxas, que isso faz com que o mercado tenha uma certa instabilidade, mas ainda assim os negócios continuam fluindo. Não para, que a gente está falando de produtos exclusivos, né? E Exatamente. quando a gente fala de exclusividade nesse padrão, não existe crise, existe essa sazonalidade que você deu exemplo. Que é Um natural. juro X ou um juro, mas crise não existe. Poxa, bacana. Uma outra observação que eu quero falar também, e isso eu entendi pouco tempo atrás. Aproximadamente uns 6 anos, na Volkswagen, eu vendi um Nivus para o pai de um cliente. E aí, conversando com ele, vendedor, né? E o teu carro? Qual é o carro que você tem? O carro da tua esposa? Vamos trocar a frota da família? Ele falou, cara, não, eu tenho uns carros que eu utilizo da empresa, mas eu tenho uma 911. Aí eu falei, cara, que legal. Pô, eu vendia carro de 100 mil. Sim. Eu tenho uma 911. Aí eu falei, meu, mas e aí, como que é ter uma 911? Super curioso. Era o meu sonho, é o meu sonho, você entendeu? E aí eu falei assim, como que é? Me diz. Porque eu sou muito curioso, principalmente com pessoas mais velhas. Eu gosto de escutar, por exemplo, perguntar o que você faria se você tivesse a minha idade hoje. E a maioria deles trocariam qualquer fortuna para poder voltar no tempo. Conhecimento. Porque hoje eles têm a sabedoria. Então imagina a sabedoria de uma pessoa de 50, 60, 70 com a vitalidade de um homem de 30. Que você ainda tem muita vitalidade e já tem uma certa maturidade. Cara, encaixou a sabedoria, Uhum. aí você voa. Não tem nada que te pare. E conversando com esse cliente, ele falou assim, Vitor, vou te contar uma coisa que eu me peguei refletindo esses dias. Eu ando muito pouco com a minha Porsche.
Então, às vezes, no sábado eu saio não é nem para almoçar, eu saio para dar uma volta. Só que esses dias eu parei num farol, e aí eu olhei o motor, senti o motor, o volante, aquele brasão da Porsche, e aquilo ali foi uma resposta de que todas as minhas escolhas deram certo. Que bacana. De que eu vim de uma família muito simples, brasileiro, muito trabalho, muito desafio, muito esforço, dias que você estava esgotado e no outro dia cedo o despertador tocava e você tinha que estar lá. Então hoje com 60 anos, quando eu estou no cockpit do meu Porsche, que abre um farol e eu consigo acelerar, isso é muito mais do que um carro para mim. É a sensação e a gratidão de que todas as minhas escolhas deram certo e que graças a Deus agora, encaminhando para a terceira idade, eu consigo desfrutar de tudo que eu sempre sonhei. Olha que bacana, mano. Usufruir do fruto do bom trabalho, Do cara. fruto do bom trabalho. Isso não tem preço. Bacana, Vitão. Pegando o fio da meada lá atrás, onde você deu um exemplo que o mercado de veículo de alto luxo é muito parecido com o mercado de imóveis. Eu trabalho com muito network de imóveis aqui, onde um cara constrói e distribui esse imóvel para os clientes, para os corretores trabalhar esse imóvel. Lá na ZN, como que vocês fazem hoje com um veículo? Eu tenho um veículo alto luxo e quero deixar ele em consignação com o Vitão lá na ZN. Como que funciona? Vamos lá. É legal a gente falar porque realmente ele é um mercado bem parecido e quando você fala do perfil de cliente é o mesmo. Só que diferente dos imóveis, eu tenho diversos amigos que são construtores, onde ele constrói e ele entendeu que dependendo do tipo de imóvel, para ele acaba não compensando a exclusividade. Então ele escolhe um grupo de corretores altamente capacitados e conhecidos aqui em Alphaville, onde ele faz um open house, onde eles se conectam. Sim. Então, naturalmente, às vezes, você é um corretor que é amigo do outro corretor que está lá em Riviera, por exemplo. Só que você está participando desse open house. Então, você já coloca esse imóvel na vitrine. Quando a gente fala do mercado de automóveis, a única diferença que ele tem é que, de fato, eu preciso trabalhar com a exclusividade. Então, como é que funciona? Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma 911, você tem uma Ferrari, e aí você fala, Vitão, quero vender o meu carro porque eu quero trocar o. Porque eu até brinco que o cara que entra no Hypercar, dificilmente ele vai sair. Ele vai trocar por um outro e realizar um outro sonho, um outro desejo. Mas voltando ao raciocínio. Quero vender meu carro. Como que funciona? Jefão, você vai fazer uma visita aqui na minha loja. Você vai tomar um café comigo, conhecer toda a minha estrutura. Eu vou te explicar como funciona, porque muito parecido com os imóveis, Sim. nós trabalhamos com um comissionamento de 6%. 6% apenas após a conclusão do negócio. Então você não coloca nenhum dinheiro na frente, muito pelo contrário. Eu recebo o teu veículo, nós fazemos um contrato de consignação, onde ele entra dentro da minha pólice de seguro, então para qualquer eventualidade o teu carro está 100% seguro. Bacana que você tocou nesse exemplo, eu já ia elaborar uma pergunta sobre isso. Sobre a segurança de eu disponibilizar o meu carro em consignação com você, ou seja, com qualquer outro parceiro, existe essa segurança? Por isso que é muito importante você fazer com pessoas que sejam conhecidas e com empresas sérias. Porque a gente sabe que, infelizmente, isso para tudo, no mercado tem muitas pessoas que aplicam fraudes, que aplicam golpes. Sim. E muitas das vezes o golpista é o que tem o melhor discurso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e analisar se a pessoa é de fato um especialista e qual é a procedência desse serviço. Por que que eu elaborei essa pergunta, Vitão? Há alguns meses atrás, a gente teve um vídeo que circulou bastante na internet de uma Ferrari amarela, onde um vendedor foi transicionar esse carro de salão e ele acabou batendo esse carro e aí entrou naquela. A culpa é do dono ou é do dono da loja? Tem seguro, não tem seguro? Então, já trazendo esse gancho para cá. Isso no meu caso, se acontecesse na minha loja, é que assim, cara, tudo pode acontecer. Nunca diga nunca. Mas por sermos uma empresa muito séria, alguns carros sou eu que dirijo. Por quê? Eu sou um cara mais maduro, que já lido com esse tipo de produto, então eu não tenho aquela emoção de falar assim, puta, meu Deus, é a única oportunidade, vou dar uma acelerada, vou dar uma brincadeira. Não, por quê? A gente fala que eu tenho uma Ferrari com 1.000 cavalos. Você já imaginou você clicar no acelerador até o final com 1.000 cavalos? É. Naturalmente, o carro ele vai sair de traseira. Naturalmente, você vai perder o controle. Então, por isso que requer muita responsabilidade, por isso que sempre quando eu estou conversando com um cliente, ele está lá, eu falo sobre essas histórias, eu dou esse tipo de exemplo para que ele pesquise sobre a minha empresa e para que ele veja que nós não temos nenhum histórico relacionado a isso. Por quê? Nós somos muito sérios
nós temos muito compromisso. Então, quando a pessoa traz, primeiro ponto, não se deixe o seu veículo com quem você não conhece. Por mais que a pessoa seja indicação de um amigo. Eu faço questão de que a pessoa vá até a minha loja conhecer o meu espaço, de que a pessoa aperte a minha mão, de que a pessoa olhe nos meus olhos, porque a gente vai se conectar pela verdade e transparência. Sim, Então isso para mim é muito importante. Quando ele chega lá, viu como é que funciona toda a dinâmica, o cara se sente seguro, tranquilo. Deixa o carro comigo. Onde? Aí entra a prestação de serviço. Então eu faço uma preparação técnica, onde eu deixo o teu carro espetacular, como se ele tivesse 0 km na concessionária. Faço todo o material de marketing, então eu produzo vídeos para poder rolar tráfego pago, ter um alcance de milhares, milhões de pessoas, porque a internet hoje nos possibilita isso. sim. Então a gente não precisa estar numa vitrine na Avenida Europa. O que você precisa é ter um bom ponto e trabalhar muito bem a tua internet. E nós trabalhamos isso com excelência. Então, naturalmente, isso gera muita oportunidade. E quando eu mostro tudo isso para o cliente, a gente fecha o negócio na hora. E onde que está o grande ponto? A maioria dos clientes, eles são especialistas de alguma coisa. Sim, Então, às vezes, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um empresário, onde o tempo dele vale muito. O tempo dele é extremamente valioso. Então, o que que ele precisa? De alguém que resolva o teu problema, de alguém que resolva a tua dor, da forma mais segura possível. Então é aí que nós entramos, com toda a nossa excelência, com todo o profissionalismo, mostrando para o cliente que deixando o carro conosco, ele vai ter o veículo vendido, ele vai ter uma boa margem e ele vai ter um negócio extremamente reto. Vai ter um negócio que eu digo perfeito. Por quê? Primeiro que às vezes o cara tá numa cirurgia, por exemplo, eu atendo muito sim, médico. O cara tá de plantão, você não consegue falar com o cara. E às vezes tem um cliente quente que quer comprar teu carro, te mandou mensagem na hora, mas às vezes na web ele mandou para mais 5 carros. Porque isso é o atendimento de um lead. sim. Quem atendeu mais rápido, aumentou a chance de conversão. Então, só por esse ponto, vendendo sozinho, você já tá atrás. Segundo ponto, o risco de fraude. Você não é especialista. Então, às vezes, a pessoa vai marcar para te encontrar, pode ocorrer um sinistro, às vezes a pessoa vai transicionar uma questão de documento, pode existir um Pix falso. Lógico que muitas pessoas se atentam a isso, mas muitas pessoas também na hora da venda acabam não olhando. Sim. Então, infelizmente, muitas pessoas agem de má fé e nós profissionais, eu agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui para falar sobre isso, porque é essa mensagem que nós temos que levar a cada vez mais clientes, para que ele veja que tem pessoas que podem dar suporte. E de fato filtrem as empresas sérias que trabalham hoje no mercado com seriedade. Exatamente, porque assim, quando você fala de venda de veículos, cara, tem números. Você vai abrir aí, cara, o que não falta é CNPJ. Isso é Mas verdade. me diz, há quanto tempo elas estão? Qual é o trabalho que elas desempenham? Essas empresas estão na internet? Qual a credibilidade delas? Quando você entra num Instagram, num site, você vê a pessoa que vai te atender? Porque se você entrar, você vai falar comigo. E quando você ligar, sou eu que te atendo. E quando você chegar na loja, é a tua mão que eu vou apertar. Então, toda essa credibilidade e o fator de humanizar o atendimento cada vez mais é o que faz com que a gente não pare de crescer. Bacana, Vitão. Falamos muito sobre conexão, sobre network, sobre venda, sobre o mercado de auto luxo. Mas qual que é a média do ticket médio dos carros lá que você trabalha? Tem carros lá na faixa de 100 mil, 150 mil, 80 mil, 90 mil? Ou só tem os super esportivos? Boa pergunta, Jefão. Aqui na região, a gente sabe que o mercado de superesportivos é muito forte. Só que eu também trabalho com carros premium. Então a gente sabe que hoje em dia tem Mercedes, BMW, semi-nova a partir de 150 mil, 200 mil, 300 mil. Então, pro cliente que possui um veículo desse, eu também faço o atendimento, também cuido de toda a negociação. Então é até legal, foi um ponto que você acionou aqui, porque às vezes quando a gente fala de hyper, parece que são só os hyper Sim, que eu comercializo. Mas não, nós somos nichados neles. Só que todo tipo de veículo, porque quando a gente fala num veículo premium, num veículo blindado, aí são carros que vão partir de 150 a 200 mil. Então eu também faço a venda, faço a consignação. Se o cliente, voltando a falar dos imóveis, às vezes a pessoa vai sair do país, ou foi morar em Pinheiros, muito perto da empresa, onde já não vai utilizar o veículo, eu consigo fazer a compra do carro também. Então a gente consegue viabilizar dessa maneira tudo que for relacionado ao mercado automotivo. Blindagem, documentação, seguro. No decorrer dos anos, trabalhando muito tempo com a mesma coisa, eu consegui construir um ecossistema de parceiros. olha que Então, hoje eu presto um atendimento 360. E aí entra mais uma vez o network e a indicação. Porque às vezes um cliente chega em mim falando: Cara, eu quero seguro, você me ajuda? Você indica? Cara, eu quero blindagem, o que que você acha dessa? Estou comprando um carro blindado
de tal marca. O que, que você acha? Você consegue olhar o carro para mim? Você consegue me dar um help? Então isso é muito legal, porque volto a dizer, quando você é apaixonado, você gosta de participar, porque você faz aquilo por amor. Então, naturalmente, tudo que for relacionado ao mercado automotivo, eu tenho o caminho e a disposição para poder ajudar. Poxa, então que bacana. Então, só recapitulando aí pra galera. Eu quero comprar um carro premium. Eu vou lá no Vitão, o Vitão tem um carro premium para mim. Eu estou comprando um carro premium barra blindado e quero um help do Vitão. O Vitão consegue me dar esse suporte, essa assessoria. Eu tenho meu carro, quero deixar em consignação. O Vitão consegue me atender. Cara, eu preciso de seguro para o meu carro. O Vitor tem um parceiro de confiança para me indicar. Exatamente, eu trabalho dessa forma porque, voltando lá atrás na questão da dor e solução. Você já imaginou quando a pessoa ela tem uma pessoa que atende e tem acesso a todo esse ecossistema? Aquele empresário, aquele médico, não precisa se conectar com várias pessoas. Sim. Então, naturalmente, ele fala, cara, tudo que for relacionado a veículos é com o Victor. Um pool de soluções. Cara, independente do que seja. Então isso é muito legal, porque através disso vem muita indicação. Nem sempre é somente da venda do carro, mas aí tudo isso vem da questão da construção, do relacionamento, da questão de não vender para o cliente porque eu não tinha o que ele precisava, você entendeu? Então eu acho que isso faz toda a diferença, cara. Então, galera, você conseguiu captar aí em casa o que que é um ponto de conexão, que o Vitor ele não é só um vendedor, ele consegue sim entregar uma boa venda, mas ele consegue entregar um bom seguro, uma boa blindagem, uma boa consignação, de fato gerar aquele ponto de conexão para o cliente dele, é isso, cara. Então, bacana, ó, vamos chamar a galera aí, João, nosso editor aqui, coloca aqui na central. Para você que é aqui de Alphaville e região, Granja Viana, Alto de Pinheiros, Faria Lima, a galera aqui região, vai lá tomar um café com o Vitão na ZN, conhecer um pouco dos brinquedos lá. Fala aí, Vitão, convida a galera. Pessoal, para você que busca fazer um negócio seguro, para você que tem o sonho de realizar o teu primeiro hypercar ou trocar o teu hypercar, eu sou o gestor da ZM Motors e estarei à disposição para poder te atender e participar desse processo para que seja de fato uma realização tranquila, onde a gente consiga construir uma relação que será duradoura, porque quando você faz com verdade, você nunca faz um negócio apenas, você fideliza o cliente. Show, bacana. Quero te agradecer, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Vitão, bacana, já perdemos aqui o time do horário, porque de fato a gente está em casa. Tô muito feliz de estar aqui com você, você é meu brother. A gente tem uma parceria aí de quase 10 anos de conhecimento. Bastante tempo. Alô, Claudião, um abraço. Alô, Conceição, um abraço também. Honrar aqui mais uma vez aqui a vida de vocês e a família. Vitão, mensagem final, estamos caminhando aí para os finalmente aí. Só para recapitular, começou na Volvo, começou na Volks, cliente transicionou você um ponto de conexão para a Volvo, passou pelas blindadoras, fez aquele network todo aqui, criou-se aquele know-how, agora na ZN, agora um Vitão de 10 anos atrás, que está começando agora, um moleque que está olhando aí e falou, porra, eu me vejo o Vitor lá na frente. Qual o recado que você manda aí? Cara, um recado pro Victor de quase 10 anos atrás. Eu diria que continue acreditando em Deus, trabalhe e dê o seu máximo todos os dias. Os dias mais difíceis é onde estão as melhores oportunidades. E acredite, porque muita gente vai falar assim: ah, você está trabalhando para os outros. Muita gente vai falar assim: isso não é a sua função. Muita gente vai falar: por que que você faz isso? E um grande abraço que eu quero mandar para um diretor meu, Sérgio Medeiros. Quando eu saí da Volkswagen, ele me deu um quadro que dizia: substitua, isso não é minha função, por eu te ajudo, somos uma equipe. Então, é por isso que eu te digo, acredite, confie e trabalhe auxiliando e dando todo o suporte para as pessoas, independente de quem quer que seja. E faça isso de coração. Porque às vezes você acha que ninguém tá vendo. Sim. Mas momentos especiais vão acontecer, pessoas especiais vão te levar ao próximo passo. Continue firme, seja fiel aos teus propósitos e Deus vai honrar todos os seus sonhos. Bacana, galera. Você viu que mensagem bacana. Trabalhe firme, seja honesto,
Não desista e continue firme. Pô, forte essa daí, hein, meu garoto? Mais uma vez, encerrando esse mega bate-papo aqui, vocês devem perceber pela minha expressão que eu tô felizaço demais aqui. No mais uma vez, retomando o papo aqui com o Conecta. Muito obrigado, meu garoto. Satisfação. Zezinho, aquele abraço. Alô, a galera da ZM. Tamo junto. Valeu, Vitão. Valeu!